tem uma mensagem muito poderosa para nos transmitir. Estaremos a falar sobre Sodoma e Gomorra e o tempo do fim, e a sua relação com o tempo do fim. Será o nosso tema central desta manhã. O livro em que estaremos aqui a estudar será o livro de Gênesis, capítulo 18, verso 17 até o verso 20. Quando olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, podemos notar que ao longo da história existiu vários juízos de Deus, né? Deus teve que julgar a humanidade ao longo da história. E a Bíblia então destaca 3 principais julgamentos, né, de Deus. O que aconteceu na Torre de Babel, o que aconteceu em Dilúvio e também o que aconteceu em Sodoma, e é disto que nós falaremos hoje. Nos tempos bíblicos, Sodoma e Gomorra também era conhecido como Mar Salgado, né, ou Mar de Arabá, e segundo os estudiosos, né, a quantidade em si de sal que há neste mar é 10 vezes superior quando comparado com os outros oceanos. Né? E esta região de Sodoma e Gomorra, né, está situada na região do Mar Morto. Nós podemos encontrar, então, várias evidências, né, quer seja históricas, arqueológicas, acerca da existência desta mesma cidade, né, de Sodoma e Gomorra. Né? Quando o historiador, por exemplo, Flávio Josefo, o romano chamado Tácito, né, de Roma, também falaram a respeito da existência desta mesma cidade, que é Sodoma e Gomorra. Quando olhamos para a história de Abraão e Ló, através da Sagrada Escritura, nós notamos que Ló foi sobrinho de Abraão, ok? E à medida em que viviam juntos, estes homens, pela bênção de Deus, estavam se enriquecendo cada vez mais, né? E à medida em que foram tendo algumas riquezas, né? Tanto animais, por exemplo, alguns servos, aconteceu que os servos de Abraão, tal como de Ló, entraram em algum conflito, em alguma briga. Então, Abraão teve que conversar com o seu sobrinho, né, o Ló, de forma que resolvessem esta situação. Ok? Então, Abraão deu a primazia, deu a oportunidade que Ló escolhesse algum lugar, né, para ele morar, a fim de evitar alguns conflitos ou algumas brigas, né, que existiam entre os seus servos. Né? Foi então que Ló teve que escolher uma cidade, que é chamada então Sodoma e Gomorra. Okay? Diz a palavra de Deus que esta cidade era assim comparada, era também chamado como Jardim do Senhor, devido à sua beleza, né? Devido à sua fertilidade. Né? E era considerado como uma das cidades, né, da Palestina mais próspera daquela época. Reparem que a escolha de Ló para ir para Sodoma e Gomorra foi motivada por razões gananciosas, né? Por algum orgulho da sua parte. Abramos então o livro de Gênesis, capítulo 18, irmãos, no seu verso 17 até 21. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse: eu ocultarei de Abraão as coisas que faço, vendo que Abraão certamente se tornará uma grande nação e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele, porque eu o conheço, que ele ordenará a seus filhos e
e a sua casa depois dele. E eles guardarão o caminho do Senhor para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. Verso 20. E o Senhor disse: porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave, eu descerei agora e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim. Senão, eu saberei. Quando olhamos para essas palavras, podemos pensar inicialmente o seguinte: Deus não fará coisa alguma sem primeiro avisar os seus servos, os seus profetas. Deus então estava decidido em destruir Sodoma e Gomorra. Mas, segundo o livro de Amós, capítulo 3, verso 7, Deus não fará alguma coisa sem primeiro avisar aos seus servos. Então Deus teve que avisar Abraão sobre a iminente destruição que estava para ocorrer em Sodoma e Gomorra. Quais são as razões por que Deus teve que decidir revelar a Abraão aquilo que iria acontecer? Quais são as razões que motivaram Deus então a revelar sobre essa destruição? Existiam duas principais razões que a palavra de Deus nos mostra. A primeira razão era porque Abraão era o escolhido. Através de Abraão, Deus poderia fazer uma grande nação. E todas as nações poderiam ser abençoadas. Essa foi a primeira grande razão. E a segunda razão era porque Deus conhecia Abraão. Deus tinha um relacionamento pessoal com Abraão. Então Deus não poderia esconder alguma coisa de Abraão. Deus teve que revelar a Abraão o que poderia acontecer. E durante a conversa que Deus estava tendo com Abraão, e Abraão teve alguma ousadia, porque Abraão conhecia Deus, Abraão tinha algum relacionamento com o Senhor, e é isso exatamente que nós também, como servos de Deus, como filhos de Deus, precisamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Precisamos conhecer a Deus. Então, Abraão pergunta a Deus: mas, Senhor, eu sei que em Sodoma e Gomorra há homens justos, mas será que o Senhor vai destruir tanto os justos como os ímpios? O Senhor disse: não. De certa forma, eu não farei isto. Ok? E Abraão perguntou: mas, Senhor, se existir 50 homens justos, mesmo assim o Senhor vai destruir a cidade? O Senhor disse: não, por amor a este justo, aos 50, não vou destruir. Ok. Se porventura existir 45, o Senhor mesmo assim vai destruir? O Senhor disse que não. Se for 30, vai destruir também não. Se tiver 40, ou seja, 20, mesmo assim o Senhor disse: não irei destruir por amor aos 20. E pela última vez, Abraão pergunta ao Senhor: se tiver 10 pessoas, o Senhor irá destruir? O Senhor Deus disse que não. Não irei destruir por amor a essas 10 pessoas. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, irmãos, diz assim: aqueles que pecam contra Deus mal compreendem que devem a sua própria vida aos poucos fiéis que eles gostam ridicularizar e oprimir. Através desses homens, dos 10 homens, ou de alguns homens que existiam lá na cidade, que seriam justos, o Senhor poderia poupar. Mas acontece, irmãos, não existia nem tampouco 10 justos nesta mesma cidade. E a outra pergunta tão importante que o texto bíblico nos chama a atenção é:
por que o Senhor investigaria Sodoma e Gomorra? Também por duas razões principais. Primeira razão que o texto bíblico nos mostra: a acusação das vítimas era tanta, ou seja, as pessoas clamavam ao Senhor sobre a tamanha impiedade que existia em Sodoma e Gomorra. Era tanto clamor até quando, Senhor? E nós sabemos que nosso Deus é justo. Deus pratica a justiça. Deus odeia a injustiça. E o povo estava clamando, as vítimas estavam clamando, e o Senhor não é surdo para não ouvir. E a outra razão, que é tão importante, irmãos, prestem atenção: o pecado da cidade era muito grave, o que diz a palavra de Deus. O pecado da cidade era muito grave. A pergunta é: mas qual é o tipo de pecado que era tão grave, que levou o Senhor a investigar, a querer destruir essa cidade? E aí, irmãos, temos que viajar. O livro de Ezequiel, irmão, vamos abrir. Ezequiel, capítulo 16, verso 49 e 50, vai nos dizer quais foram os pecados tão graves que o povo de Sodoma e Gomorra havia cometido. Ezequiel, capítulo 16, verso 49 e 50. Diz assim a palavra de Deus: esta foi a iniquidade de tua irmã Sodoma. Quais são as iniquidades? Orgulho, plenitude ou fartura de pão, abundância de ociosidade estavam nela e em suas filhas. Nem fortaleceu a mão do pobre e necessitado. Verso 50. E foram arrogantes e cometeram abominação diante de mim. Portanto, eu os levei embora ao ver isto. Os irmãos percebem o tipo de pecado que Sodoma e Gomorra cometia? Primeiro pecado, orgulho. Segundo, arrogância. Terceiro, fartura de pão. Será que é pecado ter fartura de pão? Não. Mas o que eles estavam fazendo com isto? Desprezavam a mão do pobre e necessitado. Eram pessoas que tinham posses, mas não ajudavam os necessitados, os pobres eram menosprezados. Um outro pecado que a mesma cidade cometia, irmãos, era a abundância de ociosidade. Irmãos, o que é ociosidade? Quando formos para o dicionário, por exemplo, ociosidade tem a ver com inatividade, alguma preguiça. Também é traduzido como ocupação em atividades inúteis, ocupação em atividades improdutivas, lazer excessivo, falta de propósitos em ações diárias. Era exatamente isto que o povo estava fazendo. Irmãos, a serva do Senhor, na página 127, Patriarcas e Profetas, diz algo muito interessante acerca da ociosidade. Prestem atenção, irmãos. Diz assim: a ociosidade é a maior maldição que pode recair ao homem, pois que o vício e o crime seguem em seu cortejo. Satanás nunca é mais bem sucedido do que quando vê os homens em suas horas ociosas, irmãos. Satanás nunca é mais bem sucedido quando vê pessoas em horas ociosas. Satanás se alegra com isto. A outra grande razão, irmãos, que levou o Senhor a destruir: cometeram a abominação diante de mim.
E a pergunta é, que tipo de abominação o povo cometeu? E isto vai nos levar mais uma vez a irmos na Sagrada Escritura, irmãos, livro de Levítico, capítulo 20, verso 13, vai nos mostrar que tipo de abominação o Senhor estava a se referir. Levítico, capítulo 20, verso 13. Assim diz a palavra do Senhor: se um homem também se deitar com o homem, como ele se deita com uma mulher, ambos cometeram que, irmãos? Abominação. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Irmãos, é esta abominação, a homossexualidade, irmãos. Homens se deitavam com homens iguais. Era esse tipo de abominação que o povo estava cometendo. Isso é horrível diante dos olhos do Senhor. Porque o Senhor no princípio criou Adão e Eva para se relacionarem, e não homem com homem. A Bíblia condena esta prática. E era a prática comum que o povo de Sodoma e Gomorra estavam vivendo. Como está a nossa cidade hoje, irmãos? Como está o mundo hoje? Como está o Brasil hoje? Como está a América? Como está a Europa hoje? Com relação a esta situação? A verdade é que nós estamos sendo piores que Sodoma e Gomorra, irmãos. Certa vez, a esposa de Billy Graham, Ruth Graham, dizia o seguinte: se Deus não trouxer de forma breve algum julgamento sobre a América, então Deus terá que se desculpar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós hoje, irmãos, estamos a viver momentos piores. Acontece que hoje em dia o mundanismo, certos tipos de abominação está a invadir a igreja do Senhor. Em Sodoma havia tanta injustiça social, havia tanta violação, tanta idolatria. Era como se fosse respirar algo normal para estes homens. Mas a questão que poderíamos nos colocar nesta manhã aqui: será que Deus não permitiu algum raio de luz, alguma mensagem assim de arrependimento para o povo de Sodoma e Gomorra? Por que Deus queria já destruir? Será que Deus não teve que dar alguma mensagem para este povo, irmãos? Deus é amor e Deus é misericordioso, irmãos. Quando nós olhamos na Sagrada Escritura, nós notamos que nos dias de Amrafel, que foi um rei, que foi rei de Sinar, este rei havia se unido com mais 3 reis, em total eram 4 reis, né? Rei Amrafel, Arioque, Kedorlaomer, que era rei de Elão, e também Tidal, que era o rei, que era também um de reis. Esses 4 reis haviam se unido para pelejarem contra 5 reis, né? Que eram reis de Sodoma, rei de Gomorra, o rei Adma, que era um dos reis também. Então eram 5 reis contra 4. Reparem que os 4 reis que haviam se unido para combaterem os 5 reis, okay, em Sodoma e Gomorra, esses 5 reis haviam sido derrotados. Né? E os irmãos sabem que Ló vivia lá em Sodoma. Okay? Então, Ló, juntamente com a sua família, todo o povo de Sodoma, foram derrotados e foram levados para a terra desses 4 reis. Mas a Bíblia diz que sobrara
algum homem, né, que escapou-se, e este homem foi até na terra de Abraão e anunciou ao Abraão que, olha, infelizmente nós fomos derrotados e Ló, seu sobrinho, também foi levado como cativo. Abraão prontamente, como servo de Deus, conversou com os seus homens, eram 318 homens, para combaterem contra um tamanho exército. Então os 318, juntamente com Abraão, foram em direção para combaterem esses reis que levaram seu sobrinho. E pela misericórdia, ou pelo poder de Deus, Abraão venceu esses reis. E Abraão teve que levar de volta ao seu sobrinho. E todo o povo que foram levados lá por esses reis tiveram que ser devolvidos lá em Sodoma. Irmãos, Deus estava dando uma oportunidade. Raios de luz estavam sendo transmitidos para este mesmo povo, de forma que este povo olhasse que é um poder sobrenatural que estava sobre Abraão. Mas infelizmente, mesmo com este raio de luz transmitido para esses homens de Sodoma e Gomorra, eles desprezaram esta oportunidade. Então, irmãos, estava chegando o momento em que Deus devia fazer alguma justiça. Os anjos estavam caminhando em direção a Sodoma e Gomorra. Ao entardecer, reparem que estava ocorrendo a última noite de Sodoma e Gomorra, em que o povo poderia ser destruído. Quando Ló viu os homens a se aproximarem, os anjos se aproximarem da cidade, ele ganhou algum interesse e correu logo ao encontro desses homens e convidou esses homens a entrarem na sua casa. Inicialmente, estes homens haviam rejeitado, né? Mas depois tiveram que entrar para a casa de Ló. Vejamos aqui, irmãos, que Ló desenvolveu o espírito de hospitalidade, né? E esse espírito de hospitalidade, irmãos, ele aprendera com Abraão. Ok? Diz a serva do Senhor que se ele não houvesse cultivado o espírito de cortesia, poderia ter sido deixado a perecer com o resto de Sodoma. E acrescenta ainda, muitas casas, hoje, fechando suas portas a homens estranhos, excluíram mensageiros de Deus que teriam trazido bênção, esperança e paz. Era costume da época, irmãos, quando alguém acomodasse algum estrangeiro na sua casa, esta pessoa era responsável pela segurança deste mesmo homem ou desses visitantes. Qualquer coisa que acontecesse sobre estes homens, a culpa seria do homem, então, que acomodou os visitantes. Então, Ló estava preocupado com isto. Acontece, irmãos, que antes de Ló, juntamente com a sua família, os dois homens que entraram, os anjos, adormecerem, diz a palavra de Deus que a casa de Ló foi cercada pela uma multidão de homens iníquos, de homens que eram ímpios e queriam fazer algum mal a estes homens, batendo a porta de Ló, dizendo: onde estão os homens que entraram aqui na tua casa? Traga-os para fora. Mas Ló, se apercebendo disto, ele teve que sair apelando a esta multidão. Irmãos, reparem que a Bíblia diz que eram velhos, jovens e crianças que queriam fazer mal a estes homens.
Ló repreende então a prática imoral desses homens. Por favor, não façam mal a estes homens que entraram na minha casa. Ló, ao repreender estes homens, irmãos, reparem que a multidão interpretou como que o Ló estava sendo juiz diante deles. Mas quem é você para ser juiz diante de nós? Eles se enfureceram e prometeram a fazer a Ló pior. Os escritos dizem que poderiam fazer Ló em pedaços. Ló, ao se aperceber do fracasso, ele teve que entregar a sua família, sacrificar a sua família, entregar as 2 filhas, que eram virgens. Mas mesmo assim os homens disseram que não. Nós não queremos suas filhas. Nós queremos 2 homens que entraram aí na sua casa. É isto que nos importa. E repare que muitas das vezes, irmãos, quando nós somos advertidos pela palavra de Deus que estamos em pecado, que a conduta em que nós estamos a seguir só nos levará à perdição, nós nos revoltamos contra os mensageiros de Deus. Às vezes falamos: quem é este homem também que está dizendo para mim? Será que ele é santo? Quando a mensagem de Deus aponta para o nosso pecado, nós rejeitamos a palavra. Era o que acontecia, ou o que aconteceu exatamente com esses homens. Se enfureceram, porque Ló estava falando sobre o pecado deles. Mas nós poderíamos fazer o contrário. Porque a palavra de Deus é como se fosse um instrumento de um cirurgião que corta para salvar e fere para curar. Ok? Quando os anjos, irmãos, contemplaram esta cena, atingiu-se então o auge do crime desta cidade. Os anjos comprovaram a tamanha impiedade deste povo. E os anjos tiveram que intervir, irmãos. Os anjos tiveram que puxar o Ló para dentro, estenderam a mão e feriram de cegueira toda aquela multidão que haviam cercado a casa de Ló. E reparem que mesmo estes homens, tornando-se cegos, não desistiram dos seus maus intentos. Continuaram a procurar a casa de Ló até se cansarem. Imaginem a tamanha impiedade deste povo. Então, os anjos tiveram que revelar o motivo que lhes trouxe em Sodoma a Ló, que era a destruição da mesma cidade. Ló, nós vamos destruir a cidade. Vá, avisa aos teus parentes que estão nessa cidade que vamos destruir tão logo esta cidade. Irmãos, quando Ló recebeu esta notícia, Ló ficou entristecido. Mas como se não bastasse, Ló saiu e foi transmitir esta mensagem aos seus genros, às suas filhas, que olha, o Senhor vai destruir esta cidade. Precisamos sair. O que aconteceu? Com os seus parentes, Ló foi zombado, irmãos. Ló foi ridicularizado. As pessoas estavam tão apegados com os bens materiais. As pessoas olhavam para as suas casas, tanto luxo. Vou abandonar tanta luxúria. Não posso fazer isto. Esqueceram-se do Senhor. Ló teve que voltar para casa triste, porque ele foi desprezado. Irmãos, quando nós olhamos para essa história,
Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos atalaia. Diz a palavra de Deus. Certamente, quando ouvirdes que o ímpio morrerá, e tu não anunciares ao ímpio que eu trarei alguma destruição, o ímpio vai morrer, mas o sangue do ímpio vai recair sobre a tua cabeça. Porque nós somos mensageiros de Deus. Ao ouvirmos a palavra de Deus, qual tem sido a nossa posição? Quando nós ouvimos sobre a volta de Jesus, por exemplo, quando nós ouvimos sobre os acontecimentos finais, qual tem sido a nossa posição? Às vezes temos sido bastante egoístas. Queremos nos salvar nós apenas. Não queremos incluir os outros. Mas Ló teve que transmitir palavra. Ló teve que fracassar, foi desprezado. Muitas das vezes, quando nós transmitimos a palavra de Deus e tivermos alguns insucesso, nós ficamos tristes. Mas não nos esqueçamos, irmãos, que esta obra é de Deus, que esta palavra não é nossa, que é o Espírito Santo que tem a função de convencer o homem do pecado. Não são nossos esforços, irmãos. É Deus quem transforma o coração dos homens. Quando Ló voltara para casa, então, os anjos disseram: Ló, apressa-te. Nós vamos destruir essa cidade. Ló estava demorando para sair. Deus teve que ser muito misericordioso, irmãos, com a família de Ló. Os anjos pegaram na mão da família de Ló, a esposa, as suas filhas, estavam levando estes homens para fora da cidade. Não percam muito tempo aqui na cidade, vamos destruir. E esses anjos tiveram que tirar a família de Ló para fora da cidade. E reparem que, mesmo assim, a orientação dos anjos era: fujam para o monte. Tem que ser para o monte. Ló viu que existia uma cidade pequena chamada Zoar. Disse: olha, tem aqui uma cidade pequena. Por favor, permita que eu vá para esta cidade. Deus teve que usar de misericórdia com Ló. Disse: tudo bem, ok, vai para essa cidade. Porque mais tarde, essa cidade também foi destruída. Mas Ló foi para esta mesma cidade juntamente com os seus ou as suas filhas, né? E de acordo com a passagem bíblica, nos mostra que, infelizmente, a mulher de Ló, o coração da mulher de Ló estava em Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló estava tão apegada nos bens materiais. Era difícil sair da cidade e deixar os seus filhos. Mas vou deixar os meus filhos na cidade, as minhas filhas na cidade. Eu não posso sair da cidade sem os meus filhos. E existem pessoas hoje em dia também que dizem a mesma coisa. Que eu não vou para os céus. Se o meu marido, se o meu filho não for para os céus, não quero ir para os céus. Como se fosse que o céu não seria céu se o filho, ou o marido, ou a família não estivessem lá. Os habitantes, irmãos, de Sodoma e Gomorra atingiram o limite da paciência de Deus. Hoje, irmãos, há maiores pecados que os de Sodoma e Gomorra. O livro Patriarcas e Profetas diz assim, irmãos: maior pecado é o daqueles que professam conhecer a Deus e guardar os seus mandamentos, e contudo negam a Cristo em seu caráter e vida diária. Este é o maior pecado, irmãos. Conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a verdade de Deus, mas infelizmente vivemos uma vida de hipocrisia. Este é o maior pecado, irmãos. O nosso caráter
não se assemelha com o caráter de Cristo, a nossa vida diária tem sido uma vergonha diante de Deus, irmãos. Este é o maior pecado que a palavra de Deus está nos dizendo nesta manhã. Reparem ainda, irmãos, que as filhas de Ló saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu no meio delas. Os irmãos percebem? As filhas de Ló saíram de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma não saiu delas. O que isso quer dizer, irmãos? Nós estamos na igreja, mas o mundo não saiu de nós, infelizmente. Existem pessoas, irmãos, que estão há tanto tempo, muitos anos na igreja, 10, 20, 30 anos na igreja, mas continuam a ser as mesmas pessoas. O padrão do mundo, o mundanismo, continua a ser o padrão da vida dessas pessoas. Quer dizer, que estão na igreja, mas o mundo não saiu no meio dessas pessoas. Uns dizem que já são assim, já não vão mudar. E a palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que se fizeram novas as coisas. Então não podemos ser as mesmas pessoas. Deve haver transformação de caráter. Porque diz a Bíblia, o livro de Tiago diz que infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se alguém quiser ser amigo do mundo, esta pessoa é inimigo de Deus. Torna-se inimigo de Deus. Porque não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão. Ou somos de Jesus, ou somos de Satanás. Ou somos da luz, ou somos das trevas. Não existe meio termo, irmãos. Vejamos agora alguns contrastes entre a vida de Abraão e de Ló. Algumas diferenças. Reparem que Ló era companheiro de Abraão. Eram peregrinos. Viviam em tendas. Felizmente, Ló escolhera Sodoma por seu prazer e por seu proveito. Ló deixara Abraão, ou deixara o altar de Abraão e o seu sacrifício diário ao Deus vivo. Eles adoravam o Senhor, ofereciam sacrifício diário, juntamente com Abraão. Ele teve que deixar Abraão e ir para Sodoma e Gomorra. Um outro contraste, irmão, Ló permitira seus filhos misturar-se com povo corrupto e idólatra de Sodoma e Gomorra. Há uma citação que eu gosto tanto, que está no livro Patriarcas e Profetas, na página 138, diz assim: ao escolhermos uma residência, Deus quer que consideremos, antes de tudo, as influências morais e religiosas que nos rodearão, a nós e as nossas famílias. Outro detalhe muito importante: quando voluntariamente
colocamos em uma atmosfera de mundanismo e incredulidade, desagradamos a Deus e de nossos lares repelimos os santos anjos, irmãos. Isso é profundo, irmãos. Ao escolhermos alguma residência, diz a serva do Senhor, temos que ver as influências morais e religiosas. Porque as filhas de Ló foram influenciadas de tal forma que ela aborreceram a vontade do Senhor. Então a serva do Senhor dá esta recomendação. E quando deliberadamente por nossa vontade nós preferimos escolher um local, uma cidade, onde há tanto mundanismo, incredulidade, diz a serva do Senhor, desagradamos a Deus. E dos nossos lares, das nossas casas, repelimos os santos anjos. Um outro contraste com a vida de Abraão ainda, e Ló, deu ao mundo não uma raça de homens justos, mas duas nações idólatras, em inimizade com Deus e a guerrear contra o seu povo. Ou seja, através da sua escolha, Ló deu ao mundo uma posteridade que foi inimiga do povo de Deus. Uma das piores tribos que existiram na face da terra, que foi inimiga do povo de Deus, os Moabitas e Amonitas. Ok? Ló deu ao mundo uma raça ímpia, que estava em constante conflito com a vontade de Deus, que era o inimigo do povo de Deus. E podemos aqui, irmãos, concluir que quão terríveis foram os resultados que se seguiram a um passo desacertado deste homem. Foi terrível. A uma escolha errada, a um passo tão desacertado. Aquilo que o coração deseja ao contrário à vontade de Deus, verificar-se-á no fim que é uma maldição em vez de bênção. Às vezes nós seguimos os intentos do nosso coração. Eu quero isto. Mas no final, irmãos, daremos conta que é uma maldição em vez de bênção. Ló pensará isto, que é uma bênção. Eu vou para tal cidade, Sodoma e Gomorra, eu sou espiritual. Eu vou, através da minha espiritualidade, eu vou influenciar os irmãos de Sodoma e Gomorra. Eu vou converter os irmãos de Sodoma e Gomorra. Infelizmente, ele foi influenciado. A sua família foi tão influenciada nos costumes de Sodoma e Gomorra. Deus, esta manhã, irmãos, através da sua palavra, está querendo dizendo o seguinte: Deus está clamando aos errantes, está clamando para nós: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Reparem que na noite prévia da destruição de Sodoma e Gomorra, o povo estava mergulhado em prazeres turbulentos. Estavam entregues em prazeres momentâneos, sem saber que a porta da misericórdia, irmãos, a porta da graça estava se fechando para eles. Foi na última noite. O povo não sabia que realmente a decisão final foi tomada nos céus, que Deus poderia trazer julgamento sobre o mesmo povo. Eles não sabiam disso, mas a porta da graça se fechara.
Irmãos, nós estamos a viver um tempo de graça. Deus tem dado momentos, oportunidades de salvação. Estamos a viver um momento de graça. E Deus ainda continua de mãos abertas. Se voltarmos para Ele, Ele é justo e fiel de nos receber e de perdoar todas as nossas iniquidades, diz a palavra de Deus. Buscai ao Senhor enquanto podemos achar. Que possamos então estar preparados para este grande dia do Senhor. Que através da palavra do Senhor, que através desta mensagem, podemos retirar lições preciosas que possam edificar a nossa vida espiritual. Que Deus possa abençoar os irmãos e que possamos viver de acordo com os ensinos da sua palavra. Em nome de Jesus. E amém. Amém.